Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Advocacia Cury Teodoro de Oliveira, ao Sítio Porteira Velha, ao Colégio do Bosque Mananciais, à Construtora Patrão, ao Atmos Marketing, a Roots Advogados, ao pediatra infectologista Alexandre Ares, ao Granulato Café e Gelato, ao MP Store, a Carol Ibanez Mary Kay e a Aurora. E se você quer nos patrocinar, entre em contato conosco através do número de WhatsApp 41 99176 0512. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala galera, começando aqui mais um episódio do Filocast. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde aqui nós debatemos assuntos filosóficos de forma leve e descontraída. E quem que a gente vai trazer aqui no nosso episódio, Felipe? Então, antes da gente chamar o nosso convidado, a gente vai ter que agradecer a quem, Zoto? Nossos patrocinadores, é claro que esse episódio aqui é um oferecimento de todos os nossos patrocinadores, que sem eles toda essa produção não seria possível, agradecemos muito. Os patrocinadores vão ficar passando aqui nessa tela durante todo o episódio, tá? Então agora nós vamos chamar o nosso ilustre convidado, o professor de filosofia, física, matemática e mais o que você precisar. Seja muito bem-vindo, Cardoso! Essas palmas saem na hora da... Olha, muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria estar aqui. Eu confesso que é muito lisonjeiro da parte de vocês falar que eu sou professor de filosofia, física e matemática, porque de fato eu já dei isso, mas faz um tempinho que eu não ensino nada além de gramática, né? Nada além de português e de latim. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, nosso prazer é todo nosso, né? Então você veio aqui falar com a gente sobre gramática e filosofia. E a primeira pergunta que a gente vai fazer para você é muito simples, mas né, não tão fácil. Qual a importância da gramática na filosofia? A gente estava debatendo isso e a gente percebeu que a gramática é basicamente como a gente se comunica. A gente aprende na escola, a gente aprende a ler, escrever tudo, e sem isso não dá para se expressar, né? Então, como é que isso funciona como base da filosofia? Não, perfeito. Eu vou rebater com uma pergunta, que é um bate-papo, né? Então eu posso fazer perguntas também, Pode. Né? O que é filosofia? Filosofia é o amor à sabedoria. E o que é o amor à sabedoria? É buscar conhecimento, eu acho. Busquem conhecimento. Então, essa é realmente uma frase emblemática, né, da nossa cultura brasileira. Mas quando a gente olha para os filósofos, né, quando a gente olha para o trabalho dos filósofos ao longo da história, do Ocidente especialmente, a gente percebe que eles têm uma certa atitude diante do mundo. Então parece que certa vez perguntaram a Pitágoras o que era um filósofo. E ele disse assim, olha, a vida humana, ela se parece muito com esses jogos que nós temos aqui na Grécia, chamados de Olimpíadas. Então existe um cenário em que acontecem muitas coisas, e alguns vêm às Olimpíadas para lutar e obter glória. Outros vêm para as Olimpíadas para obter lucro, porque ficam vendendo os seus produtos. E existem outros que vêm para assistir com muita atenção aquilo que está acontecendo e tentar entender o que está diante dos olhos deles. Ele fala que a vida é como os Jogos Olímpicos, né? E algumas pessoas nascem e se determinam a apenas obter glória. Outras querem lucro. Poderíamos pensar nos vendedores, por exemplo, né? E outras olham para o mundo com paciência, com calma, e tentam entender o que realmente está acontecendo. Esses são os filósofos. Esses são os amantes da sabedoria, porque a sabedoria ela é um conhecimento das coisas em sua profundidade, né, e das relações entre as coisas. Né? Só que assim, eu estava lendo, né, um pouco, estava me preparando para essa conversa aqui, e daí eu vi isso e falei, tá, é bonito, mas na prática não explica muito bem o que um filósofo faz, né? Porque exatamente, né? Senão fica uma coisa só bonita assim.
Então, na prática, quando a gente olha para a vida dos filósofos, o que significa esse olhar atencioso diante da realidade? Olhar atencioso diante da realidade. Não sei, Caraca. Sim, que eles ficavam no ócio, né? Que eles não faziam nada e eles tinham tempo pra parar e observar. O ócio, na verdade, você ficava... Tinha até uma piada, né, se eu não me engano, uma piada na antiguidade. Mais do que uma piada, é um relato que está recolhido em Platão e Aristóteles. Salvo engano, foi com Tales de Mileto, que ele estava andando no campo, olhando para o céu, né, e considerando o curso dos astros, ele caiu num buraco. Aí tinha uma senhora ali do lado e ela tirou sarro dele porque ele ficava pensando muito nas coisas lá de cima e se desligava aqui da vida, né, na prática na Terra. Mas quando a gente olha para a vida dos filósofos, o que nós vemos, né? Por exemplo, por que a gente chama de filósofos Tales, Anaximandro, Aristóteles, Platão, Descartes? Por que todos eles merecem esse nome? Eu acho que porque eles tentaram obter algum conhecimento sobre as coisas que acontecem. Então, quando você olha, por exemplo, para o Tales, segundo Aristóteles ao menos, ele afirmava que o princípio de todas as coisas era a água. Se você olha para a filosofia são nomes todos sempre esquisitos, né? Mas, se eu não me engano, Anaximandro, ele dizia que, na verdade, todas as coisas que nós vemos, as coisas materiais, elas são compostas de uma espécie de partículas muito pequenas, de vários tipos, que eram organizadas segundo uma inteligência superior, que era de uma natureza diferente, né, dessas mesmas partículas. E os corpos eles assumiam características diferentes dependendo do tipo de partícula que prevalecia. Parece um pouco nossa teoria atômica, assim, né? Exatamente. Se a gente olha, por exemplo, para Platão e Aristóteles, nós vemos que existe uma discussão sobre a parte material das coisas, dos objetos, né, reais, e aquela parte que nós compreendemos, a parte formal, né, a ideia, né, sem entrar no mérito aqui do que cada um dizia. Mas o que a gente vê, né? Que todos esses homens, eles estavam tentando sair da superfície das coisas, daquilo que era percebido com os sentidos, e estavam tentando chegar numa compreensão mais profunda. Através da inteligência. Através da inteligência. Da observação atenta. Os animais não conseguem fazer isso, né? Olha que privilégio que é ser um homem. Nós somos racionais. E nós podemos nos dar o luxo, vamos dizer assim, de fazermos essas perguntas. O que são as coisas? Você veja, um cachorro, isso não passa pela cabeça de um cachorro, entendeu? Ele recebe um impulso e segue o impulso. O homem tem essa capacidade incrível de conseguir sair da superfície material do mundo que o cerca e buscar, com mais ou menos acerto, os princípios mais profundos da realidade. Salvo engano, é o próprio Pitágoras que disse que, na medida em que o homem se exercita na filosofia, ele vai de tal modo compreendendo as coisas que ele possui na sua alma uma espécie de pintura de toda a criação, de todo o cosmo, né? Que ele era grego, né? Chamava de cosmos, né? Que é a parte material do universo. Isso é muito bonito, né? Então, assim, eles realmente tinham ócio. A filosofia era algo, em geral, reservado para poucos, né? Porque você tem que ter tempo para poder se fazer esse tipo de pergunta. Mas veja que isso é nobre, né? É algo muito próprio do espírito humano. Então, vamos lá, vamos fazer filosofia, né? Você falou que eles tentavam buscar um conhecimento através da inteligência, sem usar os sentidos. Mas, então, para você ser filósofo, você não necessariamente precisa estar certo sobre o que você disse? Porque eu não me lembro qual foi a pessoa que você disse, mas ele afirmou que as coisas
o princípio é água. Da Tales afirmou que água é o princípio de tudo, né? Uhum. Não estava certo. Não estava certo, mas ele é filósofo, então, tipo, Mas estava de todo errado? a vida precisa de água, né? Mas não tudo. Então, essa é uma pergunta interessante porque se fosse fácil fazer isso, todo mundo podia fazer, né? Uhum. Se fosse fácil sair da superfície da realidade que nos cerca para chegar até os seus princípios mais profundos, a gente aqui em meia hora resolvia tudo. O que a gente precisa? Basta eu te dizer como funciona o trabalho de um engenheiro civil para você conseguir construir prédios? Não. Não, né? Então basta eu te dar essa explicação muito resumida do que é filosofia para a gente conseguir ser um filósofo? Também não. Então, eu acho que a gente tem que concordar que é necessário um treino específico, né? Um treino em que você vai aprendendo, pouco a pouco, a passar da superfície para o fundo. Um treino que te permite, vamos dizer assim, mergulhar na realidade. Porque quando a gente mergulha, a gente faz isso, né? A gente atravessa a superfície da água e vai tão fundo quanto o nosso fôlego permitir. Né? Então, eu encontrei, assim, mais do que encontrei, eu ouvi, né? Eu li, me mostraram um texto muito bonito de Santo Tomás de Aquino, em que ele explica, de modo resumido, como é ou como deveria ser o treinamento de um filósofo, ou para aqueles que desejam alcançar a filosofia. Né? Então, ele fala, vou dar a fonte, tá? Você vai lá no Google, digita Corpus Thomisticum, que é um site em que tem tudo que Santo Tomás escreveu. E você vai lá procurar o comentário que ele faz a um livro do Boécio, chamado De Trinitate, um livro de teologia sobre a Santíssima Trindade. E é um comentário que está um pouco perdido assim no meio do livro, mas ele fala que existe um conjunto de artes que são chamadas de artes liberais, nas quais os alunos, né, os homens interessados em conhecer os segredos da filosofia eram instruídos antes de passar para o estudo propriamente filosófico. Por que ele fala isso, né? Ele diz o seguinte, que antes de você estudar as ciências que tratam dos objetos que estão fora de você, você precisa antes saber como se faz ciência. Você precisa saber como conhecer. E uma vez estudadas as ciências, você pode partir para aquilo que está por trás das ciências, né? Aquilo que sustenta o real. E ele diz que existe uma certa disciplina, uma matéria, né? Vamos chamar de matéria, que te diz como fazer isso. Qual seria? Lógica. Mas quando a gente lê um texto, ele usa a palavra lógica, né? Em latim é lógica, né? Mas quando a gente lê um texto, a gente tem que se perguntar em que sentido esse autor do século XIII está usando a palavra lógica. É no mesmo sentido que o meu? Mais ou menos. Ele fala que dentro da lógica você tem 3 disciplinas, 3 artes. A gramática, a retórica e a dialética. O que é uma arte, vocês sabem? A arte é uma forma de expressão. Acho que pode ser No uma forma de sentido, expressão. vamos colocar assim, no sentido mais filosófico do termo. Mais filosófico? Putz, aí eu não sei. A marcenaria, por exemplo, a gente pode dizer que é uma arte. É uma arte. Por quê? Porque transforma uma coisa em outra. Eu acho que é isso. Porque você se exercita naquilo e obtém um certo efeito. Diferente disso da física, né?
Você aprende física e acabou. Você aprende física. Isso tudo aprende, o que né? já tá lá. Você aprende, exatamente. Aprende. Você aprende, fica feliz. Eu fico feliz, pelo menos, quando eu entendo uma coisa. Mas você não faz nada com aquele conhecimento. A menos que você... Sei lá. Mas aí, a menos que você queira aplicar, mas aí é engenharia, né? Você vê que já é outra coisa, né? Não é ciência. Então, quando a gente está falando de ciência, a gente está falando do conhecimento em si mesmo. Você aprende algo e pronto, beleza, maravilha. Agora, São Tomás fala que existe um conjunto de artes, ou seja, um conjunto de certos exercícios que produzem um certo efeito, que você aplica não na madeira, né? Isso aqui não é madeira, né? Não na madeira, né? Não em algum material externo, mas na sua própria inteligência. E aí você conhece uma coisa, por exemplo, os objetos gramaticais, e isso permite o seu intelecto a fazer novas operações. De certo modo, dá para dizer que você fica mais inteligente, né? Porque o seu intelecto, ele está, vamos colocar assim, ele está fazendo coisas novas. Trabalha mais. Trabalha mais. É tipo tunar um carro, né? Você, né? É o mesmo carro, né? Você mexeu uma coisinha ou outra ali, mas ele funciona melhor. Então, São Tomás fala que você tem a gramática, a retórica, a dialética. E aí você vai direto para a ciência? Não. Não. Você tem que saber... Tem uma coisa no meio do aplicá-las. caminho. Calma aí, mas essas três, a gramática, a dialética e a retórica, elas constituem a ciência? Constitui a Não, lógica. elas estão dentro da lógica. Da lógica. Não, constituem a lógica, mas a Isso. lógica... Tá dentro da ciência. Porque acho que É uma espécie de preparação, né? não dá pra falar tipo abobrinha e falar sim. que é ciência, né? Não dá. Não. Mas você precisa aprender lógica antes de ir pra ciência. É o que ele está argumentando, né? Sim. Ele Você está argumentando discorda? que pelo menos na época... Não, eu concordo em Tá. absoluto. Ele está dizendo que na época dele é assim que a coisa funcionava. E entre a lógica e a ciência, tem o que ele chama de quadrivium, que são as artes do número, que ele chama de aritmética, geometria, música e astronomia. Isso, exatamente. Não lembro se é exatamente essa ordem, mas esse é o conjunto, né? Por que isso importa pra filosofia? Então, porque sem adquirir as habilidades intelectuais que essas artes te dão, não é que você está impedido de estudar filosofia. Afinal de contas, o homem é racional e ele vai entender sempre alguma coisa. Mas é como tentar correr uma maratona sem conseguir correr 5 quilômetros. Dá certo? Pode dar. Mas você vai ter um trabalho Muito mais difícil. tremendo, né? Então, o que acontece, né? Essas artes, elas vão treinando o seu intelecto para sair da superfície e chegar na profundidade de algo. E a gramática é a primeira delas, porque é o conjunto de operações mais simples que você pode realizar para sair de uma certa parte material para ir para uma certa parte imaterial ou abstrata. Até pra você organizar um pouco os seus pensamentos normalmente. Até para você organizar um pouco seus pensamentos, né? As palavras a são parte, a superfície e a profundidade, no caso, seria a parte material e imaterial? Seria. E no caso da gramática, na verdade, de todas as artes dentro da lógica, né, que são artes da linguagem, mas em particular na gramática, aquilo que você está escutando ou lendo é a parte material. E a parte imaterial ou abstrata é o significado. Mas às vezes uma coisa significa logo a outra, não? Assim, por isso que Às vezes. tem que se aprofundar Às mais. vezes. pra Por exemplo, conseguir- caneca, né? Caneca. Eu acho que é meio evidente, né? É. Mas... E amor é fogo que arde sem se ver. É evidente o significado desse trecho? Não, Não. só saber o concreto não adianta. Não, você tem que... Então, qual que é o objetivo da arte gramática? Ah, aliás, né? Quando eu falo gramática, o que vem na nossa cabeça é o quê? É a apostila, né? A apostila de gramática para você passar num vestibular, Sim. certo? Mas isso não tem nada a ver com a gramática
enquanto arte liberal. Porque o que é o nosso estudo de gramática hoje? O que se tornou, né? Se tornou mais ou menos assim. Você tem um conjunto de regras, um conjunto de informações que você tem que aplicar em certos contextos. Se eu te der um tipo de pergunta, você me dá um tipo de resposta. Se eu te der um tipo de frase, você me dá um certo tipo de análise. Tem alguma utilidade? Mínima, né? Assim, pelo menos te põe numa faculdade, né? Aí você pode fazer um curso superior e você ocupa um lugar na sociedade. Mas se a gente vai olhar o que faziam os antigos, em particular os medievais, e um pouquinho ali na Renascença, você vai ver que tem pouquíssimo a ver com isso. Qual que era a preocupação deles? Conhecer certas coisas que estão na nossa mente e que nós utilizamos para organizar o nosso pensamento. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Deixa eu fazer uma pausa dramática aqui antes. Essa caneca está aqui, né? Tá aqui. De com fato. certeza. Certo? E a linguagem está onde? Tá na nossa aqui. cabeça. Você consegue me mostrar isso? Não. Ela tem que estar ali, né? Não tem nenhum outro lugar pra ela estar. Você consegue, Tá os nossos, Mas a eu- gente, tipo, ouve criou e, ela. Tipo, traduz aqui. Ela não existe. A gente foi uma E o que eu invenção estou nossa. falando aqui? Por exemplo, esses sons que vocês estão ouvindo. Eles... Isso é o que você falou. Tem a parte material, que é tipo a onda que da gente ouve, e tem a parte imaterial, que é o que a gente entende, que é o significado. né? Perfeito. Então a linguagem, ela está todinha dentro da nossa cabeça. E o número? Também. Também. Matemática não existe. Quantas né? canecas tem aqui? 3. Você está vendo o verbo? Você viu algum verbo? Você já viu o correr andando por aí? Não. Eu não. Mas você está vendo 3 canecas, né? Sim. Correr andando, né? É, a palavra correr, né? O verbo correr, você já viu ele andando por aí? Ele correndo por aí. Então, é uma categoria puramente mental, né? É. E o número? Também. O número acho que também. Tipo, tem 3 aqui, mas foi uma classificação que a gente criou. Você consegue Não, tudo bem, a gente pode dar o nome que a gente quiser, né? Sim. Mas o fato é que as coisas têm uma certa propriedade que a gente chama de quantidade, né? E a gente está vendo, né? Fora de nós. Exato. Então, por isso a matemática ela vem depois da linguagem. Então, a gente vai progressivamente percebendo como que a nossa mente funciona e vai fazendo uma passagem para o que está fora de nós. Sempre treinando sair da superfície para o fundo, da superfície para o fundo, da superfície para o fundo. Quando a gente termina de entender isso tudo, aí eu afirmo, né? Apoiado por São Tomás, vocês podem discutir com ele também se quiserem. Aí a gente está pondo o preço da filosofia. Porque a gente não quer entender só o que está na nossa cabeça, né? Mas quer entender o que está fora de nós. Sem esse treino gramatical básico, não dá para fazer isso. Ou dá com, assim, muita dificuldade. E é isso que tem um livro que eu li para uma apresentação que eu fiz, que é o Crátilo, de Platão, que é justamente isso, né? Que ele relata uma conversa de Sócrates, que ele discute justamente isso, que a linguagem é uma coisa necessária para a sociedade, né? Para a gente se expressar, conviver e pensar, né? E organizar todos os nossos pensamentos. Não, perfeito. A linguagem é um instrumento, né? Que a gente usa para falar sobre as coisas e para transmitir aos outros aquilo que nós compreendemos. Mas vocês querem ver um exemplo de como é que o treino gramatical ele é útil para o estudo da filosofia? É assim, é um exemplo bobíssimo, mas ilustra um ponto. Eu vou fazer um silogismo. Tá bom? Premissa maior, premissa menor, conclusão, né? Tá. Todo gato tem rabo. Certo. Certo. Felipe é um gato. Logo eu tenho rabo. Felipe tem rabo. Sim.
Qual que é o... Bom, isso evidentemente está errado, né? Sim, porque Certo? Mas qual que é o problema aí? Um dos pressupostos está errado. Qual? O que eu sou um gato. Felipe é gato. Mas por que está errado? Porque Você não se acha bonito? Eu acho que sim, né? Ah, então você pode dizer que você é um gato, né? Não, mas é que tem um sentido figurado. Ah, tá. Então, qual que foi o problema aí? Foi o pressuposto que tá errado? Foi a o... interpretação. Não, estaria errado, porque eu não posso ter Tá errado também. Porque eu não posso ter o gato, nesse caso, não tem um rabo. O gato, nesse sentido de aparência esteticamente... Você? Eu. Gato Parece- no sentido aham. de bonito. Aham. Eu... Então, você percebe que o erro foi que, na premissa maior, todo gato tem um rabo, eu usei a palavra gato com um significado, Na outra com outro. na outra com outro. Aí eu cheguei numa conclusão errada. É um exemplo bobo, né? Sim. Mas imagina que você está fazendo um raciocínio filosófico denso, super sutil. Qual a chance de você cometer esse tipo de erro? Assim, você está trabalhando com conceitos super abstratos, né? Que não são gato, que não são rabo. Né? Você tá assim, tentando entender a natureza das coisas. Qual a chance de você cometer esse tipo de erro? É uma chance alta. grande. É 110%, né? 110. 120.000%. Então, o objetivo da gramática, assim, se a gente tivesse que categorizar, né? O objetivo da gramática seria justamente te dar uma certa percepção, uma certa intuição desse campo de significado das palavras. A gente pode usar uma expressão do professor Olavo, né? Campo de latência. Uma palavra, na verdade, ela não significa uma única coisa, né? Ela significa toda uma rede de coisas. E por que, aí é que está o negócio, hein? Por que o estudo gramatical, ele durante séculos, foi feito com poesia, principalmente, e não com prosa? Porque poesia é mais fácil de decorar. É mais organizado também. Poesia é mais fácil de decorar, isso te ajuda a perceber a dimensão mais fundamental da linguagem, que é, a gente pode dizer o som, né, mas no nível abstrato é o fonema, mas não só por isso. Sei lá, que é uma... Porque o poeta, os bons poetas, pelo menos, né, eles sabem manipular As palavras. O significado das palavras. Subjetivo. Então, na medida em que você vai tentando entender realmente um texto poético, no seu mais profundo nível de significado, você vai percebendo que a gente tem um certo mecanismo mental, né, intelectual, para escolher certo sentido de uma palavra em certo caso. E tudo que a gente estuda, fonologia, morfologia, sintaxe, está a serviço disso. A essa manipulação de significado das palavras. Né? No dia a dia a gente não faz isso, né? Mas na hora de escrever poesia faz. Então você ganha um certo know-how, né? Um certo traquejo, a malemolência, assim, para poder entender certo aspecto da linguagem. Né? E é sempre assim que a gente vai progredindo no estudo da filosofia, né? Aliás, eu não sou filósofo, né? Não sei, não estou me entregando aqui, estou me entregando, né? Mas eu não sou filósofo, sou professor de português e latim. Mas estou começando, né? Passo 1. Tá quase. De 100 mil. Tá, então... Segundo o que você falou aí, quem é surdo e mudo daí? Pra ele não tem filosofia, daí pra ele? É uma boa pergunta. Bom, a pessoa, mesmo com alguma deficiência, ela continua racional, né? Sim. Então, ela pode conhecer as coisas. Agora, como ela vai se exercitar nesses estudos, eu não faço a menor ideia. Tem Mas é uma boa pergunta mesmo. umas técnicas aí, mas é uma... Tá, então, antes de ir para nossas perguntas especiais, para o nosso quadro Quem Disse Essa Frase, você explicou aqui como é que faz, né, todo o processo para chegar, né, na filosofia. Mas eu ainda não entendi direito o que é filosofar, assim, propriamente dito. Você poderia dar uma palhinha aí, rapidão? Vou explicar
na posição de alguém que não é filósofo. Sim. Ninguém Mas... aqui É verdade. Né? Então, você pode acreditar em qualquer coisa que eu disser, praticamente, né? Mas, o que me parece que é filosofia? É ter um desejo ardente de realmente entender as coisas. Não como um médico entende um estetoscópio, né? Para manipular aquilo. Mas como um artista talvez olha para o seu quadro e ele fica extasiado com aquilo, contemplando. Eu acho que isso é filosofia. É realmente contemplar, né? Olhar dentro da realidade. O que a gente viu que não é fácil, né? Não. Mas tudo que custa é difícil, né? Com certeza. Então agora... Vocês vão fazer a revanche, porque eu sempre faço pergunta para vocês nas aulas aqui, agora eu vou Agora receber será as nossa perguntas. vingança, tá bom, Cardoso? Você vai sofrer tudo que fez a gente Vai sofrer em sofrer na nossa dobro. mão. Agora... Tá valendo ponto? Esse é o nosso quadro... eu acho que sim, né? É. Esse é o nosso quadro... Quem falou essa frase? Nosso quadro que a gente faz aqui sempre, né? Dessa vez a gente tem 5 perguntinhas aí pra você. Ih, rapaz. Pode começar, Zanotto. Média Onde 7? você vai ter que escolher entre algum personagem ou celebridade e um filósofo. E qual que vai ter falado essa frase? Primeira pergunta. Eu sou calmo e meu coração é puro. Quem que disse essa frase? Vegeta, do Dragon Ball, ou São Tomás de Aquino? Pergunta difícil, vai começar bem. Pelo que eu lembro de Dragon Ball, eu acho que foi o Vegeta, viu? Certa resposta! Caraca, como é que ele acertou essa? Kakaroto. Eu farei a próxima aqui, ó. Então, é a perda que nos ensina sobre o valor das coisas. Quem disse essa frase? Schopenhauer ou Rodrigo Faro? Ó, já fez uma. Vamos tentar gabaritar, né? É bem pessimista, pode ser o Schopenhauer, eu vou dar um chute aqui. Certa resposta! Nossa senhora! 2 de 5 já. 2 de 5. A última é a mais difícil. Terceira pergunta. Para viver a vida, você precisa de problemas. Quem que disse essa frase? O Jake, do Hora de Aventura, ou Sêneca? Jake. Certa resposta! Então, média 6, já tô aprovado, né? Cara, demais. Passou de ano Tá já. bom, tá bom. Ó, próxima. Não dá pra ele acertar isso aqui. É bem melhor pensar sem falar do que falar sem pensar. Quem disse essa frase? Jô Soares ou John Locke? Quer que eu repita a frase aqui? Não. Jô Soares? Certo. A última não A não última tem aqui, ó. como. Vai. Calma aí. Aqui. Não sei como vou me sentir quando estiver morto, mas não quero me arrepender da maneira como vivi. Quem disse essa frase? Yuji Tadori, de Jujutsu Kaisen, ou Aristóteles? Essa aqui você tem que saber, hein? Foi o Yuji. Certa resposta, gabaritou! Nossa, eu acho que foi o melhor. Foi o primeiro gabarito. Foi o primeiro 5 gabarito. questões ainda que ele gabaritou. Nem só de Sim. filosofia vive o homem. né? Nem só A de gente tem- filosofia vive o homem, a cultura também vive em seu coração, hein? A cultura arde em seu coração. Tá bom, então, muito Você só obrigado ganhou. aí por participar com a gente. E agora, sabe o que é mais importante aqui pra quem chegou no final do vídeo? Dá o like. Dá o like! Se inscreve no canal e compartilha. Dá o like, se inscreve em todas as plataformas sociais aí, tá bom, rapaziada? Então, muito obrigado aí, muito obrigado pro Cardoso ter vindo aqui no nosso... Eu que agradeço esse Ilustre. convite. Nosso- Fiquei feliz. Acho que a coisa que me deixou mais feliz, tem duas coisas. Ganhar a caneca é minha, né? sua Beleza. agora. E também acertar as 5 perguntas. Essas 5 perguntas é uma... Então, muito obrigado a todos os patrocinadores aqui que estão oferecendo toda essa programação aqui pra gente. E por último, para finalizar o programa com chave de ouro, última pergunta. Ai, caramba. Vai lá.
Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Vai que eu tenho que dar aula, hein? Você sabia que... calma aí. Sabe o que eu vou fazer banana amanhã? Não sei, não. Ah, mano, esse cara ele não cai, mano. Não tem como, não tem como, não. Ô, esse cara é muito bom. Uma salva de palmas aí pra gente fechar o programa. Valeu. Muito obrigado.